Irmãos, queremos dizer que em virtude da pandemia na cidade de Manaus, da forma como ela se apresenta agora, a nossa igreja suspendeu todas as atividades presenciais. Assim, a Escola Bíblica Dominical, tanto para adultos quanto para crianças, continuará sendo transmitido pelo canal do YouTube às 8h30 de cada domingo. Logo a seguir, às 9h45, nós teremos a transmissão do culto de adoração ao Senhor. Reúna a sua família para que juntos adoremos aquele que merece toda a nossa adoração e também para aprendermos da sua palavra. Queremos comunicar que no início da semana passada faleceu a nossa irmã Juracema Souza Vieira, que muito contribuiu com o Ministério de Assistência Social. E rogamos ao Espírito do Senhor que console não só a nós, seus irmãos, quanto também seus familiares e seus amigos. Em virtude dessa situação, todas as nossas contribuições para a igreja voltam a ser feitas por intermédio de transferência bancária. Assim, esteja atento às redes sociais da igreja e veja as contas onde elas estão nos bancos que nós utilizamos para fazer a sua contribuição de dízimos e ofertas. E depois, comunique à secretaria ou à tesouraria da igreja a que se destina aquele valor. Queremos agradecer aos irmãos que têm sido fiéis em dízimos e ofertas para que a igreja possa manter em dias os seus compromissos, as suas contribuições para as outras entidades, etc. E esperamos que Deus, como na sua palavra nos garante, recompense a cada um. E por último, queremos dizer que a nossa campanha 135 continua, ou seja, cada irmão ligando para 3 pessoas e orando por 5 pessoas. Dessa maneira, nós estaremos nos apoiando uns aos outros para que possamos passar por esse momento difícil da nossa cidade. Que Deus nos abençoe. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta, sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida dar-lhe tudo quanto a Ele suplicar. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará.
sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Oremos. Obrigado, Jesus, pelo teu amor e pela tua bondade. Obrigado, Senhor, porque nós temos a liberdade de te adorar, de cultuar, de engrandecer e exaltar o teu nome. Como nós somos gratos porque nós te conhecemos. Como somos gratos porque tu, Senhor, mandaste teu Filho aqui na terra para morrer pelos nossos pecados, para ressuscitar por nós, para nos trazer a salvação. Obrigado porque hoje nós temos livre acesso a Ti. Como nós somos gratos por tudo que Tu fazes, todas as maravilhas, como nós somos gratos por quem Tu és. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu agir, pelo Teu mover em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque até aqui Tu nos tens sustentado. Obrigado porque até aqui a Tua mão tem nos conduzido, Senhor. E nós cremos que assim vai ser continuamente, Senhor, porque Tu estás conosco, meu Pai. Muito obrigado. Nós te agradecemos, Senhor, porque mesmo em dias difíceis, mesmo em meio a tantas dificuldades, tanto caos, Senhor, Tu tens cuidado de nós, Tu tens olhado para nós e Tu vais olhar sempre para nós, meu Pai. Muito obrigado pela Tua bondade. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas, tantos dos nossos irmãos que já estão bem, que já estão em casa, melhores, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo restabelecimento da saúde dos nossos irmãos. Tu sabes o quanto nós somos gratos, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua bondade para conosco, com os nossos irmãos, Senhor. Continua nos abençoando, nos dirigindo, nos dando força, Senhor, para continuarmos vivendo segundo a Tua vontade. Que nós vivamos, Senhor, conforme o Teu querer, que nós vivamos uma vida que Te agrade, uma vida baseada na Tua palavra, meu Pai. Muito, muito obrigado pelas bênçãos, pelas maravilhas e por tudo que Tu tens feito, Pai, em nossas vidas. Nós só temos a Te agradecer. Perdoa, Pai, os nossos pecados, dirige as nossas vidas e nos dá ânimo, que só Tu podes dar, Senhor, para continuarmos vivendo contigo, Senhor, dia a dia. É isso que nós pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.
Romanos 8, 18 a 25. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora como se sofresse dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Porque fomos salvos na esperança. Mas a esperança que se vê não é esperança, pois como alguém espera o que está vendo? Mas, se esperarmos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Romanos 8, 18 a 25. Já andaste só em tristezas, já choraste nas trevas da solidão, com o som do silêncio a cercar-te, sem saber o caminho a seguir. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Por viver dias vazios, não sabendo o futuro que enfrentarás, tu precisas da segurança, do conforto que só Cristo dá. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Pelo Santo Espírito viverás, sua plena paz desfrutarás. Entrega a Ele teus amanhãs, ao teu lado pra sempre Ele irá. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Oremos. Senhor nosso Deus, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, queremos interceder pelos Teus filhos, ó Pai, e pelos membros de nossa igreja. Em especial, Senhor, te apresentamos a vida do Jairo, do irmão Jairo, a vida do Jacinto, da Eline, do irmão Edilson. Senhor, entregamos os cuidados às Tuas mãos, ó Pai. Te pedimos que o Senhor venha visitá-los, dando a Tua provisão, visitá-los, Senhor, com a Tua poderosa mão, onde quer que eles estejam, Senhor. Que o Senhor possa erguê-los, mudar o quadro da saúde deles,
recuperá-los, Senhor, e dar ânimo e vigor, Senhor, pondo-os de pé. Senhor, queremos também te pedir, Senhor, pela vida dos casais da igreja, pelos idosos da nossa igreja, Senhor. Te pedimos, Senhor, os teus cuidados, ó Pai, os teus cuidados de um Pai amoroso, de um Pai zeloso, para com os membros da nossa igreja, Senhor, para que todos sejam guardados, ó Deus. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações confiança, Senhor, e fé, para que nós possamos, Senhor, sempre estarmos confortados, Senhor, com o amor que Tu tens por nós, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, que nós possamos confiar em Ti, descansar, Senhor, na Tua provisão, ó Pai, de que o Senhor sabe o que é melhor para a gente, de que o Senhor tem cuidado de nós, de que o Senhor nos livre de todo mal. Te pedimos, ó Deus, ainda pelo nosso estado do Amazonas, que tem atravessado por um momento crítico, Senhor. Te pedimos, Senhor, para que os governantes usem de maneiras estratégicas para que eles possam suprir, através de planos, Senhor, e da melhor gerência possível, e abastecer os hospitais, Senhor. Te pedimos, Senhor, para que haja cura nos leitos de hospitais, ó Deus, de que essa enfermidade passe o mais breve possível. Te pedimos, ó Deus, pelo nosso estado que tem sido acometido por um surto muito alto de índice de pessoas infectadas, ó Deus. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor, da Tua igreja. Tem misericórdia, Senhor, dos nossos irmãos, dos nossos parentes, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor, da Tua igreja. Tem misericórdia, Senhor, dos nossos irmãos, dos nossos parentes, ó Pai. Te pedimos pela proteção. Te pedimos, Senhor, pela cura dos nossos parentes, pela nossa cura. Te pedimos, Senhor, pela Tua provisão sobre nossas vidas, ó Pai. Protege Teu povo, Senhor. Livra Teu povo, Senhor, de todo mal. Livra Teu povo, Senhor, de toda enfermidade, ó Pai. Que nós possamos descansar em Ti, que nós possamos repousar, Senhor, sabendo que tem um Deus que cuida de nós, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, encontrar alívio, descanso, Senhor, em Ti. Que nós possamos encontrar amparo, Senhor, em Ti. Entregamos a Ti, Senhor, todas as nossas ansiedades, ó Pai. Apresentamos a Ti todas as nossas ansiedades. Fazemos, Senhor, elas conhecidas a Ti. E entregamos os cuidados a Ti, ó Pai, ó Deus. Somente Tu pode tomar conta, Senhor, dessa causa. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor abrevie o tempo que nós passamos durante essa pandemia, Pai. Que logo possamos nos reunir em igreja com nossos irmãos, cultuar o Teu nome e dar glória ao Teu nome, ó Pai. É no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que te oramos e desde já te agradecemos. Amém. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Tens nos seus braços proteção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, tudo Ele vê, tudo provê. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará
Romanos 8, 26 a 32. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos, segundo a vontade de Deus. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que sejam o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou. E os que chamou, a eles também justificou. E os que justificou, a eles também glorificou. Portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Romanos 8, 26 a 32. Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, pois ele é a tua salvação. Ele é teu castelo e teu refúgio na tribulação. Confia no Senhor e ele agirá. De glória sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor e os hinos de vitória dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, dai vossas glórias que elevam os céus. Rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. Só teu sangue lá na cruz, derramado em meu lugar, pode a mim, Senhor, valer, do pecado proteger. Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, pois Ele é a tua salvação. Ele é teu castelo, é teu
Confia no Senhor e Ele agirá. Em Gênesis, no capítulo 22, a partir do verso 1, nós encontramos o texto para a meditação deste momento. Depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento e tomou 2 de seus servos e Isaque, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao 3º dia, Abraão disse a seus servos: ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá e depois de adorar voltaremos. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou-a sobre Isaque, seu filho, levou também o fogo e a faca, e foram caminhando juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: estou aqui, meu filho. Isaque perguntou: o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os 2 iam caminhando juntos. Tendo eles chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou um altar e arrumou a lenha, depois amarrou seu filho Isaque e o colocou em cima do altar sobre a lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu: Abraão, Abraão. Ele respondeu: estou aqui. Então o anjo disse: não estendas a mão contra o moço, não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro preso no mato pelos chifres. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Por isso, Abraão chamou aquele lugar Jeová Jirê, pelo que se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela 2ª vez desde o céu: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste teu filho, teu único filho, que com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência, como as estrelas do céu e como areia na praia do mar, e a tua descendência dominará a cidade dos teus inimigos. E todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua descendência, pois obedeceste à minha voz. O texto apresenta a grande prova de fé do patriarca Abraão e também a provisão de Deus no livramento de Isaque da morte. O texto é, amados, um drama real que ensina verdades espirituais que têm aplicações práticas para a nossa vida. A esta altura da vida de Abraão, ele já está idoso, tem um grande e crescente amor pelo seu filho Isaque, o filho da promessa, por quem ele sabia Deus o tornaria uma grande nação. Mas assim sendo, Deus deu uma ordem clara. O verso 2 tem uma ordem claríssima: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Esta palavra clara deve trazer
ter trazido alguma dificuldade imediata para Abraão, para que administrasse este conhecimento da vontade de Deus. Quem sabe tenha vindo à mente de Abraão a seguinte pergunta: e agora, como terei descendentes? Ou quem sabe, escrevem alguns autores, tenha vindo à mente de Abraão alguma lembrança de práticas de sacrifício de crianças e jovens, como era a prática dos povos de Canaã. É interessante nós reconhecermos que Abraão já havia passado por outras experiências com Deus, que foram muito exigentes. Domingo passado nós pensamos a respeito da palavra de Deus para Abraão, quando ele disse: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Também nós podemos lembrar experiências quando, por exemplo, Abraão foi para um outro lugar, foi para o Egito por causa de fome. Nós também sabemos que Abraão passou por experiências bastante significativas quando à espera do seu filho, o filho da promessa. Tanto é que ele próprio, caindo em fraqueza de fé, ele e sua esposa Sara planejaram algo diferente para que assim Abraão tivesse descendência. Contudo, o plano de Deus era que a descendência de Abraão fosse por meio do seu próprio filho, o filho da promessa, o seu filho que ele teria com Sara, a sua esposa. Sem dúvida, esta ordem de Deus para que ele oferecesse Isaque como sacrifício foi um grande desafio. Alguns estudiosos da palavra de Deus, procurando interpretar este chamado, a orientação tão direta e, por que não dizer, esquisita para Abraão, eles procuram racionalizar, dizendo que entre aspas, esta ordem recebida foi mais uma reflexão no íntimo de Abraão, porque ele ainda tinha algum resíduo de tradição pagã, a tradição dos habitantes de Canaã. Contudo, não há como fugir do fato de que a palavra de Deus diz que a ordem é clara e é ordem de Deus, Então, o melhor entendimento é que o Deus da graça e de todo conhecimento já tinha, como sempre tem, planos abençoadores completos para a vida de seus filhos. A verdade é que algumas vezes nós não entendemos as orientações de Deus imediatamente. Daí porque é necessário sempre confiar no seu poder, no seu amor e na sua graça. Mas este texto, em Gênesis, no capítulo 22, não apresenta apenas o plano de Deus, a ordem de Deus para Abraão. Também apresenta, em segundo lugar, que a obediência de Abraão é imediata. Foi o que nós lemos a partir do verso 3, quando o texto diz que ele, respondendo prontamente à orientação de Deus, ele levantou-se de manhã cedo. Podemos conjecturar que ele fez assim até porque não teve muito sono, visto que pensava a respeito deste desafio que havia recebido do seu Deus. Também nós podemos conjecturar que ele nada revelou a Sara. Alguns escritores têm dito, se assim aconteceu, talvez por temor de que Sara desejasse ou expressasse o seu grande interesse em outros planos, que não o plano de Deus para a vida de Abraão. O fato é que Abraão, por obediência, imediatamente começou a tomar algumas atitudes e algumas ações. Os preparativos, a palavra de Deus diz claramente a respeito dos preparativos. Prepararam a montaria no qual levariam os objetos necessários. Ele escolheu 2 servos para acompanhá-lo naquela viagem de 3 dias até a terra de Moriá. A lenha foi cortada e nós sabemos que depois de 3 dias, segundo o relato bíblico, ao chegar no lugar em que Deus havia orientado,
ele ordenou aos que estavam com ele de que aguardassem, porque ele e o menino iriam a um certo lugar para adorar a Deus. E nós encontramos então aqui, especialmente nos versos 5 e 6, uma palavra importantíssima, porque a palavra diz o seguinte: Abraão disse a seus servos: ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá, e depois de adorar, nós voltaremos. Depois de adorar, voltaremos. Encontramos aqui uma palavra de esperança, que já começa a refletir para nós claramente a confiança de que Deus faria alguma coisa. A confiança de Abraão de que Deus faria alguma coisa. Ele tinha a esperança de voltar e apresentou esta mensagem para os seus acompanhantes. É interessante então que a viagem começa para o lugar específico do sacrifício, e o verso 6 diz que Abraão tomou a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque, seu filho, levou o fogo e a faca, e eles foram caminhando juntos. Mas no caminho, a palavra de Deus revela que Isaque começou um diálogo com o seu pai. E conversando neste diálogo com o seu pai, ele perguntou: o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E aqui nós observamos no texto sagrado, no verso 8, uma palavra de grande esperança e confiança de Abraão, mais uma vez, porque ele respondeu assim: meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos. E depois de caminharem um pouco, tendo aprontado o altar, tendo colocado a lenha no lugar em que ela devia estar, e tendo Abraão colocado Isaque amarrado em cima do altar, eis que quando Abraão está para cumprir o que havia entendido ser o plano de Deus, a ordem de Deus para aquele momento, ele é sustado por Deus, por meio do mensageiro de Deus, que disse: não estendas a tua mão contra o moço, não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. E esta é uma das partes principais deste texto, porque aqui nós observamos que Deus mesmo substituiu um cordeiro, um carneiro, para que Isaque não fosse sacrificado. Porque depois de ter a sua ação sustada pelo mensageiro de Deus, obviamente em nome de Deus, porque é o mensageiro do Senhor falando, eis que Abraão levanta os olhos e vê um animal, um carneiro, preso no mato pelos chifres, que Abraão foi, pegou e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Isaque foi substituído pelo carneiro. Neste carneiro e em toda a história de Abraão, nós temos claramente o que nós podemos reconhecer como a história da salvação, visto que no tempo exato, segundo a continuidade da revelação de Deus na sua palavra, Deus revelaria o seu Filho como o Salvador dos pecadores. Mais tarde, é muito interessante nós observarmos, mais tarde nós teríamos referências bíblicas específicas, tornando claro que Deus salvaria o pecador pelo sacrifício de seu Filho, o Messias prometido, o Senhor Jesus. Então, o que nós aprendemos deste texto é o drama de Abraão que aponta para o sacrifício de Jesus Cristo. Alguns têm perguntado nas suas análises deste texto: e por que Deus não permitiu
que Isaac fosse sacrificado? E nós podemos dar algumas respostas para este questionamento. A primeira resposta que podemos dar é que a intenção de Deus era provar a fé de Abraão. E a fé foi demonstrada quando ele prontamente seguiu as ordens de Deus. A verdadeira fé sempre se manifesta em obras. Na carta de Tiago, no capítulo 2, versos 22, nós temos uma afirmação muito especial a respeito deste assunto, porque nós lemos assim: vês que a fé cooperou com as obras, e pelas obras Abraão foi aperfeiçoado. E assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Mas há uma segunda razão porque nós podemos dar para o fato de que Isaac não foi permitido que ele fosse sacrificado. Esta segunda razão é que o sacrifício de Isaac não poderia cumprir o plano perfeito de Deus, mais tarde revelado completamente, de que ele próprio, Deus, enviaria o seu próprio Filho, Jesus Cristo, sem pecado, para tirar o pecado do mundo. Naturalmente que Abraão não conhecia a Bíblia como nós conhecemos, mas na profecia de Isaías, nós temos algumas expressões muito especiais a respeito de Jesus Cristo, o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Salvador dos pecadores. E um dos textos mais preciosos que nós temos é o de Isaías, no capítulo 53, versos 4 e 5, o texto que diz: verdadeiramente ele tomou sobre si, é substituição isto, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. É tão importante reconhecermos esta verdade. Mas nós temos uma terceira razão que podemos dizer, porque Deus não permitiu que Isaac fosse sacrificado. É porque na experiência em Moriá, Abraão, segundo Deus, já tinha sacrificado pela fé. E o ato final de ser morto não era necessário. Mas a palavra de Deus, neste texto tão inspirador para nós, apresenta também a mensagem de que as promessas de Deus para Abraão, nesta dramática experiência, foi reconfirmada. A parte adicional às outras expressões do Velho Testamento que falam a respeito das promessas de Deus são as duas afirmações, uma do verso 16 e outra do verso 18 de Gênesis 22. A primeira expressão é: não me negaste o teu filho. E o verso 18 é: tu foste obediente. Abraão, não tendo negado o seu filho Isaque para Deus, quando convocado para imolá-lo lá em Moriá, ele passou no maior teste da sua fé. Ele de fato creu. Ele de fato creu. É tão importante reconhecermos que esta maravilhosa história de Abraão é repetida várias vezes no Novo Testamento. Mas nós temos algumas expressões especiais na carta aos Hebreus, no capítulo 11, a partir do verso 17, onde lemos:
Pela fé, Abraão, quando provado, grande prova, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de oferecer seu único filho, sobre o qual se havia falado: em Isaque será contada a tua descendência. Ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar dos mortos, e assim também, simbolicamente, o recuperou. Esta era a confiança de Abraão, segundo Hebreus, capítulo 11, versos 17 a 19. Deus tem poder de ressuscitar os mortos. A ideia é: a morte de Isaque não deixará de cumprir o plano de Deus, o plano que Deus tem para mim, quanto a gerações futuras e quanto a ser um pai de muitas nações. Então, neste texto, nós aprendemos que Deus deu uma ordem específica e desafiadora para Abraão. Abraão obedeceu. Deus, no momento quando Abraão daria cumprimento total à orientação de Deus, ele foi sustado na sua ação e ele recebeu exatamente o suprimento divino. Ele viu o que Deus havia suprido em lugar de Isaque para o sacrifício. E as promessas que Deus havia apresentado a Abraão foram também reconfirmadas. O que aprendemos é que vale a pena crer, vale a pena crer. Abraão foi muito beneficiado nesta experiência. Uma coisa que Abraão com certeza experimentou no meio desta experiência foi que ele finalmente, aparentemente, resolveu a questão de lealdade suprema a Deus. Lealdade suprema a Deus. Também, outro benefício na vida, nesta experiência de Abraão, é que a sua obediência, a obediência pronta de Abraão, resultou em uma maior aproximação e melhor entendimento de Deus, na sua graça, na capacidade ou interesse que Deus tem de providenciar soluções, as soluções dele próprio, do Senhor Deus, na sua vida, como ele faz também na nossa. E não há qualquer dúvida, um outro benefício na vida de Abraão foi que, por meio desta experiência de fé e confiança em Deus, ele foi preparado para outras provações na sua vida, que chegariam logo mais. Quando nós lemos no capítulo 23 de Gênesis, nós aprendemos sobre a morte de Sara, o que deve ter sido uma experiência, como sempre é. A morte de uma esposa ou de um esposo é sempre uma experiência muito dramática, mas com a confiança experimentada, confiança em Deus já experimentada, foi muito mais fácil vencer esta nova provação. Nesta história nós aprendemos também, amados, princípios muito essenciais para a nossa vida neste mundo. Aprendemos, mais uma vez, que a fé verdadeira é a fé provada nas lutas da vida. A fé provada nas lutas da vida. Quais têm sido as nossas lutas? Com certeza, ao pensarmos nas nossas lutas, se já confiando em Deus, quando por elas passamos, nós sabemos que nós crescemos e ficamos prontos para outros desafios, às vezes maiores, que chegaram ou que ainda vão chegar. Também um outro princípio importante é que, na nossa experiência humana, todo amor que nós demonstramos no mundo
tem de ser subordinado ao amor a Deus. Este é o cumprimento da sua soberana vontade. O texto sagrado nos ensina que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas ainda nós temos o princípio de que Deus é o Senhor que supre toda e qualquer uma das nossas necessidades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. E Ele faz isso por causa da sua maravilhosa graça. A nossa oração sincera deve ser de que Deus aumente a nossa fé, aumente a nossa confiança nele, para que estejamos prontos para, de forma decidida, obedecer às ordens do Senhor, mas para também proclamar estas mesmas verdades para aqueles que, não conhecendo Deus, como nós já conhecemos na pessoa de Jesus Cristo, que, aliás, João Batista, logo no início do seu ministério, apresentou numa linguagem muito especial e que podemos relacionar com muita sabedoria ao texto que fala sobre o sacrifício daquele cordeiro. Lembremos que João Batista disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isto deve nos levar a confirmar o fato de que Jesus Cristo nos substitui e toma o nosso lugar na cruz, para que nós possamos experimentar de maneira completa e eterna a graça de Deus nele próprio, no Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos ajude nas nossas meditações para que cresçamos em fé e confiança em Deus. Vem ao meu coração o início de um coro que nós cantamos geralmente com muito entusiasmo, que diz assim: cada vez que a minha fé é provada, eu tenho a oportunidade de crescer um pouco mais. E é assim, que cresçamos no conhecimento e na graça de Jesus, que cresçamos em fé, para que vençamos os desafios da nossa vida. Lembremos-nos que, neste tempo, os desafios são grandes, são particulares, e precisamos estar muito cônscios de que Deus suprirá, porque Ele é Deus, amoroso e misericordioso, suprirá no seu poder todas as nossas necessidades. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome pelo exemplo deste patriarca, Abraão, que, tendo ouvido a voz do Senhor, correspondeu prontamente em obediência. Louvamos o Teu nome porque nesta história nós aprendemos que o Senhor Deus é quem supre as nossas necessidades. Portanto, aumenta a nossa confiança, aumenta a nossa fé, para que possamos vencer estes desafios tão pesados pelos quais estamos passando nestes dias. É muito importante, Senhor, neste tempo, nós reconhecermos que há muitas coisas que nós estamos necessitando. Pensamos especialmente naqueles que já estão doentes, estão nos hospitais, nas clínicas ou em seus lares, com algumas necessidades básicas, por causa das dificuldades que nossos administradores têm tido para suprir alguns insumos tão importantes para este tempo. Mas, ó Deus, que nós confiemos no Senhor e que o Senhor mesmo dê sabedoria aos nossos governantes, a fim de que parte destas necessidades sejam supridas prontamente. Ajuda-nos assim, pois esta é a nossa oração no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Na forte aflição, nos perigos e dores,
proverá. É firme a promessa, meu Deus proverá. Se as aves do céu dá sustento, bom Deus, cuidado maior Ele tem pelos seus, e nada de bom aos fiéis faltará. Sublime verdade, meu Deus proverá. Meu Deus proverá, meu Deus proverá. Sublime verdade, meu Deus proverá. O nosso poder Ele quer sustentar, para assim conseguirmos o mal derrotar. Do nosso inimigo nos protegerá, e é nossa vitória, meu Deus proverá. Meu Deus proverá, meu Deus proverá, e é nossa vitória, meu Deus proverá. Na hora final, quando a morte chegar, a voz do Senhor só nos há de alegrar. Então lá na glória nos receberá, pois tenho certeza, meu Deus proverá. Meu Deus proverá, meu Deus proverá, pois tenho certeza, meu Deus proverá.